Oi, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Eu faço lives esporádicas, mas vídeos eu faço todos os dias. Sou Patrícia Regina Flor de Maio Nascimento. Faço vídeo todos os dias, mas live é um pouco, para mim é mais difícil, mas sempre que eu posso, eu estou fazendo. Me curta lá, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 16 de Ezequiel. No livro de Ezequiel, está falando de Jerusalém, está comparando Jerusalém como uma cidade infiel, está chamando Jerusalém a prostituta e a condenação de Jerusalém. E também está falando tal mãe, tal filha. Como se diz, Sodoma e Samaria voltam a ser o que eram. E aqui Deus fala assim, uma aliança para sempre. Então, são 5 etapas, né? Jerusalém é a cidade infiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um está falando um pedacinho aqui dessa palavra do Ezequiel, capítulo 16. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, para estar entendendo a palavra do Senhor, tá? Ezequiel 16. Também na Bíblia de Estudos está chamando assim, a meretriz e as abominações de Jerusalém. Esse é o capítulo 16. Capítulo 16 nos diz assim, olha, eu vou ler só um aqui, ó. E aqui quando fala assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações, os seus pecados repetitivos. Filho do homem é já comparando, já apontando para Jesus Cristo, que veio como filho do homem. Então se verá o filho do homem. Ele veio como homem e como Deus. E ele fez tudo que o ser humano não fez, não conseguiu fazer, ele fez por nós. Aqui no capítulo 16, e diz assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe era eteia. Está falando de Jerusalém, porque Davi ele conquistou, né, a terra dos cananeus. E ali foi chamado de Jerusalém, ele conquistou. Então fala assim, o seu pai era amorreu e a sua mãe era eteia. E aqui no capítulo 16, do 1 ao 43, está falando, é uma alegoria sobre Jerusalém, vista primeiramente como uma noiva jovem e uma rainha, e depois como uma prostituta. Como se diz aqui, quando você começa a ler o capítulo 16 de Ezequiel, vai perceber que se tua mãe te jogou, você nasceu, sua mãe te jogou do jeito que você estava, suja de sangue e tudo. Então aqui ele está falando. E no 16, 3, a palavra Jerusalém é usada simbolicamente para designar o reino do sul ou todo Israel. A tua origem e o teu nascimento falam sobre a história antiga da cidade, antes do tempo dos israelitas. Se você for pegar lá Gênesis 14, 18, onde Salém é o outro nome para Jerusalém, que Jerusalém tinha o nome de Salém, o amorreu era um elemento semítico. E em Canaã, tudo está lá em Gênesis 48, 22, Josué 5:1. O amorreu, Eteu, não era um elemento semítico. Isso não tem nada a ver com a origem dos... Isso não tem nada a ver com a origem dos israelitas.
No capítulo 16, quando fala assim no verso 4: E quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não foi cortado o umbigo, nem fostes lavada com água para purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta com faixas. Talvez pelo meu entendimento aqui, naquela época não tinha, a medicina eles usavam sal para limpar a criança e tudo. Porque eu lembro que quando minha mãe matava frango caipira, ela passava sal e fubá para limpar mais depois que depenava o frango. Aqui tá falando assim: a sua mãe, no seu nascimento, sua mãe não, o seu umbigo não foi cortado, nem foste lavada com água para purificação, nem tampouco foste esfregada com sal envolto. Ei, tudo bem, Deus abençoa. E aqui ele está falando: a esfregada com sal, esta prática sobreviveu até os primeiros anos deste século. O propósito era prevenir o crescimento de bactérias nocivas, porque o sal, como não tinha produto nenhum. Hoje temos várias coisas, né? Tem o óleo girassol, que é ótimo, mas nós sabemos que naquela época o sal era de grande utilidade. Ele era usado para estar esfregando, por sal no machucado, né? Eu cheguei, quando pequena, a colocar sal no machucado. E está falando assim agora no verso 16:5: Foste lançado em pleno campo, uma criança abandonada no mercado ou outra areia bem movimentada, teve a chance que alguém compadecido a salvasse, mas essa criança era detestada e foi lançada para fora e abandonada para morrer. É como se diz, né? Jerusalém não ia existir. E aqui no 16:8 ele fala assim: estendi sobre ti a auréola, uma frase semelhante à encontrada em Ruth 3:9. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, expressão simbolicamente para o casamento. Então Deus está falando, demonstrando aqui que quando jovem o Senhor a amparou Jerusalém, né? E aqui no 16:10 está falando assim: bordura era um material de cores variadas própria para a realeza, pele de texuco, o mesmo material que cobriu o tabernáculo. Isso aqui é no 16:8, né? Que está nos dizendo: e passando eu por ti, te vi, e eis que teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, quando você era jovem. Voltando atrás, no tempo da nossa conversão, será que estamos do mesmo jeito? Quando éramos jovens na presença de Deus. Se você tiver 70 anos e aceitou Jesus hoje, você é uma criança na presença de Deus. E o Senhor te amparou. O Senhor te ampara. E você tá ali, super fiel. Mas super fiel, o Senhor te colocou belo. Mas aqui no verso 15 fala assim: mas confiastes, ficou bonito, ficou afeiçoado. A pessoa, quando ela aceita Jesus, ela tem uma beleza espiritual tremenda. As pessoas te acham bonita o tempo todo. E aqui está falando assim: olha, mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Gente, nós temos que tomar muito cuidado com fama. Tem muitas pessoas que estão se corrompendo, que eram evangélicas, estão se corrompendo por causa da fama. E se isso vai te corromper, é preferível você não querer fama. Eu nunca desejei fama, desejei somente pregar o evangelho. E falou assim: olha, você confiou na sua formosura e se corrompeu por causa da sua fama e prostituiu-te a todo
a todos que passavam por seres suas. Então, ela tinha, como se diz, ela relacionou com todos os Israel, Jerusalém, relacionou com todas as cidades imorais, todas as cidades pagãs, todas as cidades que tinham outros deuses. Israel foi recebendo. Então eles ficaram com a fé dividida. Então Deus chama isso de prostituição. Você aceitou prostituir-se com todas as nações. Aquele que tem entendimento, o Espírito quer te mostrar. Deus não divide a glória dele com ninguém. E aqui está falando, tomastes das tuas vestes e fizeste lugares altos, adornado de diversas cores, e te prostituíste sobre elas, tais como não vieram, nem hão de vir. Então aqui houve uma corrupção, e Jerusalém se tornou corrupta, tornou-se infiel, uma cidade infiel. E aqui Deus também fala que Jerusalém, agora está falando de Jerusalém, a prostituta. O Senhor Deus disse: ai de você, sim, ai de você. Depois de ter feito todo esse mal, você ainda construiu altares em todas as estradas para adorar ídolos. Isso era considerado prostituição, traição. Deus não aceitava isso. Em todas as estradas, Jerusalém construiu, fez ali altares para adorar ídolos e praticar prostituição, praticar a adoração infiel. Você arrastou a sua beleza na lama. Sabe? Mesmo não, aquele rapaz tão bonito, como ele começou a mexer com drogas, ele acabou com ele. Existem tantas mulheres belas, tantos homens belos que se entregaram ao mundo das drogas, do vício, e acabou com a sua formosura. Aqui Jerusalém se entregou a ídolos pagãos, entregou-se à idolatria e foi retirada a sua beleza. Ela confiou na sua beleza, que muitas vezes o que nós fazemos não é, a maioria das vezes, o que nós fazemos é o sobrenatural em nossas vidas, mas muitas vezes nós achamos que somos nós que fazemos. A fama sobe na nossa mente. E aqui ele está falando quantas vezes você jogou a sua beleza na lama e se ofereceu a todos que passavam e se afundou cada vez mais na sua prostituição e na sua adoração a ídolos. Você convidou os egípcios, seus vizinhos imorais, para que fossem para a cama com você, e por isso me deixou irado. Então, isso, o Deus falando aqui, né? E Deus também fala aqui no capítulo 16 a condenação de Jerusalém. Ele fala assim: olha, ninguém obrigou você a tornar-se prostituta. Você tornou prostituta porque você quis. Você não recebe nada, mas paga. Sim, você paga, você é diferente. Aí há uma condenação para Jerusalém. Por isso, agora você, prostituta, escute o que o Senhor Deus diz. E o que ele diz é isto: você tirou a roupa e como uma prostituta se entregou para os seus amantes. Amantes são os seus ídolos. Eles entregaram a idolatria. Porque Israel adorava ao Deus único e verdadeiro, um só Deus invisível. Mas os olhos deles desejaram os ídolos de outras nações. E aqui, eles estavam tão assim, adorando tanto ídolos, que eles mataram seus filhos e sacrificou seus filhos. Por causa disso eu vou reunir todos os seus antigos amantes, tanto os que você apreciava como os que você detestava. Então arrancarei a sua roupa e eles verão você nua. Eu a condenarei por adultério, a assassinato, e na minha ira e furor vou castigá-la. O que eu entendo aqui, gente, nessa parte que Deus me mostra aqui, sabe? O que eu estou entendendo aqui? Jerusalém está aqui. E Jerusalém é rodeada daquelas cidades
Até hoje, com outros nomes, tem cidades que trocaram os nomes, né? Que acreditam em deuses pagãos ou não acreditam em Deus nenhum. Tem cidades que adoram o próprio mocidade e farei com você uma aliança que durará para sempre. Qual é a aliança que dura para sempre? Jesus é a nova aliança, né? Essa aliança aí não foi quebrada.
porque Jesus veio para cumprir toda a lei. Você lembrará do que fez e ficará em vergonha e de receber de volta sua irmã mais velha e sua irmã mais moça. Eu as darei a você como se fossem filhas, embora isso não fizesse parte da nossa aliança. Renovarei a aliança que fiz com você, e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Eu perdoarei todas as coisas más que você fez, porém você se lembrará delas e ficará envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Eu, o Senhor, o falei. Glória a Deus. É um capítulo assim de como é que fala? É o 16, realmente está chamando Israel de prostituta, prostituiu. E o Senhor enviou a Jesus para a nova aliança, e muitos não aceitaram. Eles não aceitam. Eles não reconheceram Jesus como Salvador. E você que reconheceu Jesus como Salvador da sua vida, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitou. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o capítulo 16. Se você foi até o final, eu quero que você faça a gentileza de escrever: eu aceito a nova aliança. Escreve aí em nome de Jesus.